Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Agora é exatamente 16 horas e 26 minutos. Hoje é sábado, dia 29 de novembro de 2025. E, irmãos, estava agendado para hoje, nessa tarde, um debate com o bispo Matusalém Fernandes, unicista, e o trinitário diácono Elias Miguel, que não pôde, comparecer, não pôde, estar conosco no dia de hoje, na tarde de hoje, devido a uma viagem a trabalho, que foi necessária, ele não tinha escolha. Eu conversei com ele, ele não tinha escolha, era uma viagem a trabalho, patrão, que nem dizem, manda quem pode, obedece quem precisa. Esse é o ditado, Então, irmãos, para não ficar sem debate, eu convidei, convidei o trinitário presbítero João do Garimpo, para fazer esse debate com o bispo Matusalém Fernandes, unicista. E esse debate ele é diferenciado do outro, porque a gente colocou horário, Então a gente vai dar 5 minutos para cada candidato falar. Até estou entrando aqui, estou procurando, o cronograma, Eu enviei já para o presbítero João do Garimpo, para o bispo Matusalém, Já está tudo aqui, organizadinho, A princípio era para a gente começar às 16 horas, Mas começamos um pouco mais tarde. E então, tem aqui, algumas regras do debate. A princípio nós tínhamos colocado assim o tema do debate: um Deus ou três deuses. Mas na verdade o trinitário ele acredita em um único Deus que se manifesta em três pessoas, é isso? Que são as três pessoas da divindade, Então é um único Deus que se manifesta em três, E o unicista, a unicidade, crê em Jesus como o único Deus e verdadeiro Deus, Então o debate é esse, Trinitário vai defender, a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, Vamos debater mais da divindade de Deus, em relação Pai, Filho e Espírito Santo. Personalidade, O que é personalidade? Identidade. Cada um com sua mente própria, com seus pensamentos próprios. Mas eu, como trinitário, eu vejo a união, de três, na obediência, Jesus, obediente ao Pai, mas eu vou deixar para vocês. Também vou fazer pergunta aí para vocês, Vou abrir alguns versículos bíblicos ali, E a gente vai meditar. A gente vai meditar junto e junto a gente vai aprender. Deixa eu ver como é que a gente pode abrir esse debate, Então, trinitário, presbítero João do Garimpo. O Pai é o Pai, na Trindade, correto? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, correto? A paz do Senhor a todos, amados irmãos e ouvintes. Nesta tarde quero com muita alegria desejar a vocês um bom final de semana. Estou aqui representando um outro varão, que estava especificamente com o controle desse debate, mas com muito respeito. Eu quero aqui, ainda que haja diferentes opiniões, irmão Marionei, eu posso não agradar alguns como não agradar outros, mas estou aqui no sentido da palavra, naquilo que aprendi. Em diferente Deus, em 1984 eu aceitei Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Lembrando que, perdão, irmão, da Trindade. Não interrompendo, lembrando que o irmão tem 5 minutos, tá? Cada vez que eu passo para vocês falar é 5 minutos, tá bom? Só lembrando, 16h31,
Então até 16h35. Continua, meu irmão. Lembrando que daí, como eu estava pronunciando, aceitei Jesus na Assembleia de Deus na cidade de Rio Pardo, interior, e na Trindade, né? E sempre tive essa linha de raciocínio, esse segmento, mas eu quero, primeiramente, pastor Marionei, nós temos algum tempo para o debate, sim, mas eu quero respeitar a todos os nossos irmãos que fazem parte da Trindade, como os irmãos também unicistas, que eu conheço toda a família Queiroz, conheço Altair Menegoto, de Canoas, talvez o pastor Matusalém conhece, né? Pastor Jacob também ali, também é unicista em Canoas, tem programa de rádio na Rádio Ágape, então tem vários conhecimentos, mas não é o caso. Eu vim aqui para suprir a falta do irmão aqui, mas eu como servo de Deus, como conhecedor da palavra de Deus, eu tenho na minha colocação e no meu pensamento, né, que Deus é o Criador, é o Senhor. Amém. Deus é o Criador de todas as coisas, né? Como Deus, como Criador, né? Ele se manifesta sendo ele uma pessoa distinta em três formas, né? A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, como a segunda, que é Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas que concordam-se no segmento de uma só pessoa. Indiferente de opiniões da Trindade unicista, Deus, ele é o único que está ali distinta em três pessoas. Como Deus Criador, em forma de Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. É a minha colocação. Então ele, como ali se tratava-se o assunto do debate que mais se debateu sobre batismo. Sim. Né? Batismo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ide por todo o mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou. Mas no conceito deles que vai se colocar, os apóstolos batizavam em nome de Jesus, usando Sim. a segunda pessoa da Trindade como Deus, o único Deus. Que no meu conceito, aceitando alguns ou não, não estão em falta. Nesse tipo de batismo não há a ver condenação. Não posso dizer como uma pessoa da Trindade que quem se batiza no nome vai ir para o inferno, vai perder condenação. De forma alguma. De forma alguma. Bem no final do debate, vou fazer a minha colocação do que tira o direito da salvação da vida eterna. Não é a forma da emersão que foi emergido nas águas para a remissão de pecados, penso eu, na minha linha de raciocínio. E com todo respeito, eu, como presbítero da Assembleia de Deus, eu não condeno nenhum unicista dizendo que vai ao inferno por fazer o uso do batismo do nome, por ele seguir a linha do raciocínio, não de rebeldia, como meu colega colocou, o irmão aqui, como os apóstolos se rebeliaram e fizeram as coisas erradas por usar o nome. Terminou o tempo. De forma alguma. Amém. Glória a Deus. Então, o presbítero João do Garimpo é um trinitário que não condena o batismo no nome de Jesus, né? Já existe, né, irmãos, não vamos falar cargos eclesiásticos, mas cristãos trinitários que condenam o batismo no nome de Jesus, porque o trinitário ele tem que seguir, né, naquilo que ele aprendeu, né? Mas então é pai, então, filho é filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Três pessoas distintas em um único Deus. Três pessoas distintas em um único Deus. Amém. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Se formos falar em todos. Amém. Então 5 minutos, né, para o bispo Matusalém Fernandes, unicista, agora 16h36 até 16h41, né? Isso. Posso? Pode. Até às 16h41. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui. Já conhecia já o irmão João, é o presbítero, né?
presbítero. O irmão Marinei já há alguma década já. Faz tempo já. Mas vamos lá, vamos rápido porque o nosso tempo aqui é muito precioso e todos nós precisamos ouvir. Mas eu quero ler uma escritura aqui, antes de entrar aqui. Se encontra em Efésios capítulo 3 e 10 e diz que agora, pela igreja seja reformada, ao governo e à autoridade, os lugares celestes, há muita forma, sabedoria de Deus. Quer dizer então que Paulo está se referindo aqui, que Deus se apresentou em multiformas de várias maneiras. Tanto no Velho Testamento, nós encontramos em Isaías capítulo 9, né, o verso 6, né, dizendo que um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aquele bebezinho ali que o profeta Isaías estava se declarando, que ele é o Pai da eternidade. Então nós já temos já os versículos, e tem outros números do Velho Testamento, mostrando a manifestação de Deus, que ele se manifestou aos homens. Então são 7 dispensações. Nós temos na criação, Deus, né, se manifestou na criação, depois a expulsação de Adão e Eva, e assim sucessivamente. Depois veio a terceira parte, que é o governo humano. Depois nós temos a quarta, que é a promessa com o nosso pai Abraão. Quinto, a lei. O sexto é a graça, é a manifestação desse Deus, que ele se manifestou no corpo de Jesus. Esse é o único Deus, e não existe, como é encontrado pela Sagrada Escritura. Ele mesmo disse: tem alguém semelhante a mim? Deus falando. Existe alguém semelhante a mim? Não há outra rocha que eu conheça. O próprio Deus falou. Então ele mesmo diz que ele não divide a sua glória com nenhum outro. Então nós já temos uma base, já aqui mostrando aqui. Então Deus, ele se manifestou mostrando que ele é o Pai. Então ele se manifestou em Jesus. Esse Pai se manifestou em Jesus, que é a natureza humana. É o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada. Então Deus, ele se manifestou em carne. E assim sucessivamente, depois os versículos mais adiante. Vamos só para deixar esquentar um pouquinho o clima aí. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou puxar uns versículos aqui que eu quero participar também desse debate, né? O outro debate, né, eu deixei à vontade. Né? Até porque eu não sou nenhum profissional também, né? Glória a Deus, eu não sou nenhum profissional na área do debate, mas eu assisti muitos, né? Eu juntamente com a minha esposa, a missionária Vanessa, em casa, a gente já assistiu muitos debates, né? De trinitários com unicistas, né? Para pegar uma base, né? E eu vi que tanto o intermediador, né, como os oponentes, né, interagiram, né, os três. Então eu também gostaria de participar do debate, né? Eu devia ter puxado os versículos aqui, né? Mas eu vou aproveitar enquanto eu me organizo aqui. O presbítero João do Garimpo quer fazer alguma colocação de algum versículo trinitário pro bispo Matusalém? Como diz o pastor, não esquentando o debate, mas tem 16 eu queria perguntar ao pastor uma pergunta, e pode passar o tempo para ele responder. No conceito unicista, vocês, no caso, condenam, né, toda a religião, podemos dizer assim, para que o povo entenda, aqueles mais, né, que não têm grande entendimento, né, em palavras mais profundas. Vocês, então, no entendimento de vocês, todos nós da Trindade, esses não terão direito à salvação, à vida eterna, que é a defesa do Evangelho, a vinda de Jesus como a segunda pessoa distinta da parte de Deus para morrer na cruz. A finalidade dele foi para salvar. E aqueles que aceitaram ele na Trindade, vocês condenam eles como perdidos ou como pessoas que terão direito ao reino dos céus? Posso responder? Pode responder. Nós temos, a própria palavra de Deus mesmo diz, né? Já está falando já a palavra. O que acontece? No conceito, biblicamente, voltando lá em João, capítulo 3,
nós vemos que Nicodemos era um doutor da lei. E Nicodemos queria conversar com Jesus, queria saber a respeito mais. Jesus mesmo disse: olha, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Ele mesmo disse: olha, mas eu sendo velho, eu vou voltar ao ventre materno da minha mãe? Quer dizer, ele não estava entendendo o que Jesus estava explicando. Jesus mesmo disse: olha, Nicodemos, tu precisa nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Então nós vimos que a fórmula que Jesus ensinou para os discípulos não foi uma repetição de palavras. Jesus mandou batizar em nome, e os discípulos entenderam este nome, e o nome dele é Jesus. Então, por intermédio da água, assim como Pedro também fala lá no capítulo de 1 Pedro, capítulo 3 e 21, dizendo que o batismo não é para o despojo da imundícia da carne, mas para uma indagação, que é o batismo em nome de Jesus. Agora, uma coisa que fica bem claro, que aqueles que morreram sem conhecer a palavra do Senhor, eu não sou juiz, mas a própria palavra de Deus já diz tudo. A palavra é bem clara, nós não podemos fugir do assunto que é a palavra. Então, Pedro, ele recebeu essa autoridade, que é o batismo em nome de Jesus. A chave, que é a doutrina, que é o ensinamento, Jesus deu para ele. Então, nessa parte, quando se fala: ah, mas como é que vai ficar o fulano, Beltrano? Vamos voltar lá quando Jesus ele faz uma parábola entre o pai Abraão. Lázaro estava no seio de Abraão, que é o próprio Deus, e o rico, né, estava ardendo no inferno. E o rico pergunta, né, para o pai Abraão, dizendo: ô pai Abraão, permita que Lázaro passe o dedo na água, né, e molhe, né, na minha língua, porque aqui então, o calor estava tão insuportável. Mas quando entre o rico pergunta: pai Abraão, e aí ele diz assim: olha, os que estão de lá não podem vir para cá, os que estão daqui não podem ir para lá. Aí o rico pergunta: pai Abraão, que era o próprio Deus, dizendo: olha, permita-me que eu vá nos meus parentes e falem para eles não virem para cá. Não, lá eles ouçam Moisés e os profetas. Se não estamos profetizando a palavra de Deus, então ela é, tanto o Senhor Jesus, quando ele era o nosso advogado, agora ele é o juiz. Então ele vai julgar as nações, e isso agora vai pertencer a ele. Agora, sobre a palavra não tem como mudar, ela é imutável, é a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Alguma dúvida, João do Garimpo? Considerando a posição que o pastor colocou ali sobre Nicodemos, todos nós aprendemos que ele, desde menino, ele sempre buscou conhecimento. Ele foi formado na Torá, na lei de Moisés. Ele era um homem extremamente religioso. É como eu ouvi um pregador uma vez falar, como é correto: toda a sogra queria um genro como Nicodemos. Era um homem íntegro, aonde ele chegava, o nome dele era bem vocacionado, conhecido por todo mundo, um verdadeiro, né, representante do Sinédrio. Tanto que existiam alguns requisitos para chegar até o Sinédrio. O pastor sabe disso: idade, né, formação, né, tinha vários requisitos. Ele tinha todos os preparatórios do Sinédrio, discutia todos os assuntos, mas ele, ouvindo falar a respeito de Jesus, ele teve interesse. E alguns pregadores dizem que ele, por falta até mesmo de tempo, outros dizem que ele tinha vergonha de ter com Jesus de dia, procurou ter à noite. Eu diria, na minha linha de raciocínio, por ele ser um integrante do Sinédrio e discutir todos os assuntos daquela época no Sinédrio, com mais 70, né, integrantes junto com ele, né, discutindo todos os assuntos, ele precisava, né, de muito tempo para discutir os assuntos. Então ele teve a noite com Jesus, e quando Jesus colocou para ele sobre o nascimento, que ele precisava nascer de novo, ele nunca tinha ouvido a falar de Jesus e nem de tipos de arrependimento. Quando ele se depara com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ninguém farás o que tu fazes se Deus não for com ele, se Deus não estiver com ele. Ele disse: não, mais necessário que vos nasça de novo. Nascer do arrependimento
né? Tem que nascer do conhecimento de Deus, que ele não sabia do verdadeiro Deus, não conhecia, não tinha intimidade com o verdadeiro Deus, e ele não tinha arrependimento. Ele estava segundo a lei, a religiosidade. Hoje, muitos usam o cartaz no peito, como diz, né, credencial, defendendo uma tese religiosa, um conceito religioso e não o Evangelho de Cristo, né? Depende de uma tese de uma religião. Então, por essa razão, eu fiz a pergunta ao pastor, ele não me respondeu só dentro da frase. Vocês condenam a Trindade à perdição eterna, ou vocês, pela linha de raciocínio, acreditam que há salvação para eles? Eu, como da Trindade, como eu coloquei, eu acredito que nós temos que, no Evangelho de Cristo, ser contra o pecado, ser contra os erros cometidos pelos homens, mas não contra o conceito de uma imersão de água, pela qual eles usam no nome, seguindo a tese dos apóstolos, que Sim. não estão errados. Os apóstolos não estavam errados, como o outro antecessor esteve aqui dizendo que eles eram mentirosos, rebeldes, saíram na linha fora do que Jesus falou. Não. Eles seguiram a tese, né, de que os judeus naquela época eles não tinham conceito disso, não aceitaram até hoje. Para os judeus, eles acreditam que Jesus ainda não veio. Ele falou seita, né? Seita e anticristo. Né? Isso. Eles querem dizer, chamou de anticristo, chamou um pastor que o irmão colocou aqui de mentiroso. E eu acho que para nós que defendemos o amor de Cristo e a salvação das almas, não é nós brigar um com os outros. Jesus diz: quem é por nós, não é contra nós. Vocês acreditam no dom de língua, no Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Acredito no Deus Pai, acredito no Deus Filho como uma só pessoa. Mas eles não estão fora da linha de raciocínio da salvação. Eles pregam contra o pecado. Eles admitem idolatria? Não. Admitem o pecado, a bebedice, as coisas erradas? Não. Então, porque eles são contra nós, por que eu vou aqui debater com o pastor Matusalém, defendendo a tese que automaticamente se define somente a jurisdição em uma forma de batismo? Que para mim não quer dizer que vai impedir daquelas pessoas, por exemplo, que vêm do pastor Matusalém para a minha igreja, se eu sou pastor, eu jamais ia exigir, no meu conceito, de que quem viesse de lá novamente fosse emergido em águas na Trindade. Penso eu, defendo eu essa opinião. E não sei se o pastor depende de que se alguém da Trindade vai para lá, tem que ser emergido novamente. Porque a imersão não é para pertencer a um ministério. A imersão das águas, o batismo, é frutos de arrependimento. O velho homem, né? Ali surgir uma nova criatura, um renascimento com Deus, um conhecimento de Deus, né? Um arrependimento. Isso que é importante. Eu acredito nessa linha de raciocínio. Não sei se o pastor concorda e os ouvintes podem participar também, irmão Marionei. Amém, terminou no tempo. É isso aí, 16h49. Então, não respondeu outra pergunta? Eu queria simplesmente a colocação, sim ou não, condena ou não condena? Pode responder, 5 minutos. Eu não posso condenar, agora a palavra de Deus ela condena. Porque os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Não tem como nós fugir da escriturística. Não tem. Não existe outra fórmula, outro batismo. Não existe, só existe um batismo. É o que está. Não tem. E por que a Bíblia fala em 2 batismos? A Bíblia não fala. Fala. Não fala. Sim, tem um batismo que aqui, Jesus ordenou. E o batismo com o Espírito Santo, é o próprio Deus batizando. Não, e o batismo no nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, tanto que João mesmo deixa. Foi Pedro, né? Ah? Foi Pedro que falou para batizar no nome de Jesus. Isso, assim. Sim, porque Jesus deu a ordem para eles. Essa é a ordem que os discípulos receberam de Jesus. Tá, e onde é que está essa ordem na Bíblia? Mas em Mateus 28, Jesus deu a ordem. Sim. Deus por todas as nações. Isso. Batizando-as em nome do Pai. Sim. E do Espírito Santo. Exatamente, eles entenderam o nome do Pai. Eles entenderam quem era o Pai. Aí uma revelação, porque o próprio Jesus ele se revelou. Ele mesmo deixou bem claro, ele não disse que tinha 2 batismos,
ou 3, ou 4. Tem gente que está nos ouvindo aqui que já foi batizado 7 vezes em casa, em tempo lá fora, o senhor sabe que tinha. Mas em outra linha de raciocínio, pastor, Jesus, a Bíblia diz, e o filho vos nascer e dará o nome de Jesus, né? Ao menino, que você fez a colocação. O nome Jesus, no meu conhecimento, também, irmão Marionei, Sim. Jesus, o nome foi dado ao homem que nasceu da mulher. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o filho do homem, Jesus, a carne, o homem, Isso, exatamente a carne. no ventre da terra. Quando Jesus estava no sepulcro os 3 dias, quem fez a jornada lá no seio de Abraão, foi até os céus, aos infernos, e fazer a colocação por que eles estavam lá. Quando Jesus perguntou a todos que estavam com ele reunidos, se razoais entre vós e perguntar quem eu sou, um dizia, tu é Elias, tu é Moisés, e Pedro disse, tu és Jesus, tu és o Cristo. Eu falo Jesus, tu és o Cristo, Isso. Filho de Deus. Correto. Cristo, Filho Correto. de Deus. Correto. Então ele não revelou o nome homem. Jesus, ele não pode ser o Deus se ele era homem. 100% Deus, 100% homem. 100% Deus, o Cristo, Filho de Deus, no corpo de Jesus, o homem. Porque o homem era Jesus. Correto. E o corpo Homem não era entra Jesus. no céu, somente o Espírito. Por que foi ao seio de Abraão? Quem foi ao seio de Abraão foi Cristo. O Espírito do Pai, de Deus, que estava na vida dele, do homem Jesus que estava na sepultura. Então, na verdade, Deus, como muito depende, Jeová, pelo nome Jeová, o único e verdadeiro Deus, Jeová, o Deus eterno, único, né? Jesus era o filho, em forma de filho, no ventre de Maria, homem. Cristo era o Filho de Deus, o Espírito de Deus na vida de Jesus. Quando ele deu o brado na cruz, ele ia lá sabatando e que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele viu a hora, ficou sentido que o Pai deu as costas para ele, para que a morte pudesse matar o corpo, o homem Jesus, como nós, só com ordem de Deus, para nós perder a nossa vida, independente de qualquer condição. Né? Defendo eu essa tese. Então eu acho assim, que nós termos o nome de Jesus como Deus, como ele Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Tá? 100% homem e 100% Deus. Mas só que homem era o nome dado à carne, ao homem. Né? E era como Deus, o Cristo, Filho de Deus em forma do corpo humano, 100% homem e 100% Deus. Não sei se você concorda, mas eu acredito nessa linha de raciocínio. Para nós, eu quero, depois no final da base da colocação, eu quero afirmar isso. Você quer dizer, então, que todos a Trindade não pertencem ao Rei do Céu, não pertencem a Deus. Então, uma pequena pergunta, não ofendendo a Vossa Senhoria, eu queria lhe fazer uma pergunta: por que em todas as nações, em todos os países, a Trindade lidera em número de pastores, ministro, rebanho? Se nós colocarmos hoje na nossa cidade, com todo respeito, conheço dentro do seu pai, acredito que vocês devem ter umas 2, 3 igrejas dentro de Sapucaia, não sei se deve ter mais. Nós temos só a Assembleia de Deus da Trindade, nós temos 37 templos em Sapucaia próprio, fora os pontos de pregação, e diversos outros ministérios. Então quer dizer que toda essa comunidade temos perdendo nosso tempo e temos nos aprofundando para ir para o abismo, pregando o nome de Jesus, os milagres acontecendo, e nada disso pertence nós então a Deus. Somos então, como a alta tese que o antecessor colocou aqui, então nós somos anticristo. Nós temos o que? Um destruidor do reino de Deus, um afastador das almas para a eternidade.
pregando o Evangelho e a Trindade do nome Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que eu sempre interessante. disse, eu não fui unicista, nunca pertenci a unicista, respeito todos, como estou lhe respeitando. Fui grande amigo do seu pai, tive várias vezes na sua casa, me lembro de menino na sua casa, você não lembra de mim. Mas o que eu defendo, né, que quem é batizado, Pai, Filho e Espírito Santo, estão na linha correta do que no conceito deles Jesus ordenou, mas que também, né, você segue a linha do raciocínio da doutrina dos apóstolos, como Pedro instruiu, para que o povo judeu conhecesse o nome de Jesus, aceitasse o nome de Jesus. Eles colocaram, os apóstolos seguiram naquela linha de raciocínio, vós batizo em nome de Jesus, para que os judeus compreendessem a morte da cruz, a ressurreição, a pessoa de Jesus. Através do batismo, ele se conscientizasse daquele ato de que a existência de Jesus já estaria presente entre os homens, que até hoje os judeus não acreditam. Por isso que eles vão aceitar a vinda do anticristo como filho de Deus, por falta de não aceitar Jesus na época que ele veio enviado por Deus, né, em forma de filho. Aí está na sua tese, na sua opinião. Eu tenho... Pode responder. Posso responder? Assim, ó. O que acontece? Então, se é assim, os católicos também se salvam. Porque também pela história também eles foram batizados com o Espírito Santo. É uma pergunta que fica no ar para todos nós. Se é assim, então a grande Babilônia, se é assim, então ela se salva, porque ela é o criador de tudo isso. De todos os dogmas, foi ela que criou. Porque nós vimos no ano 325, no concílio de Nicéia e de Trento, com 318 bispos, eles eram a maioria. Foi eles que decidiram. Então, se o batismo ou 2 batismos salva, então os católicos também se salvam. Aí nós estamos perdendo nosso tempo aqui de debate. É uma pergunta que fica, né, no ar. Eu quero até deixar os minutos, porque eu estou resumindo, eu vim para resumir o que eu consigo aqui, o que eu estou fazendo. É resumir porque o tempo todo é precioso. Tem muita coisa para falar. Sim. Eu tenho muita coisa para colocar, mas como a gente tem um tempo, eu estou resumindo o que eu posso. Então, o que eu vejo. Então, se é assim, os discípulos de João, Atos capítulo 19, verso 5, nós vimos, né, que João estava pregando e disse, olha, esse aí é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles deixaram o João para seguir Jesus. E a Bíblia nos mostra no livro de Atos que os discípulos de João, eles foram rebatizados para colocar o nome de Jesus. Então seria uma coisa infrutífera se 2 batismos existissem. E tanto que o senhor está concordando, porque na sua fala lá, o senhor falou sobre a encarnação de Jesus. Ali era o próprio Deus manifestado. A carne era a humanidade, então havia dupla natureza. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Tanto que o senhor usou a escritura mesmo, que 3 dias ele ia descer à sepultura. Ele mesmo deixou bem claro. Ele olhou para o templo de Salomão e disse, olha, Salomão levou 40 anos para construir esse templo. Em 3 dias eu vou derrubar e vou levantar. Ele estava falando daquele tabernáculo, o cordeiro, ele estava falando dele. Em 3 dias ele ressuscitou. Deixar o tempo bastante aí agora. Eu estou resumindo o que eu posso, irmão Marinei. Sim. É bom falar, vamos falar um pouco, né, sobre o batismo. Né, eu vou entrar primeiro aqui no batismo, né, de Cristo e o batismo de Pedro, o apóstolo Pedro, né, em Mateus 28, 19, né, Mateus 28, 19 fala, né, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Palavras do Senhor Jesus Cristo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aqui não é um batismo? É um batismo ou é uma ordem?
uma ordem de batismo. Então os discípulos seguiram a ordem. Então eu entendo que vocês interpretaram que Pai, Filho e Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, no nome de Jesus. Sim, é o nome de Jesus. Na doutrina de vocês. Não. Que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho. Exatamente. E que Jesus é o Espírito Santo. E tanto que a própria Escritura, ela se revela. Jesus, ele veio para se revelar. Deus, ele veio para se revelar a nós. É aquilo que Paulo fala. Grande é o mistério da piedade. Olha só para ver. Grande é o mistério. É o mistério disso aí tudo. Porque acontece? A nossa cabeça, a gente vai olhar e dizer que nós somos tricotômico. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Para ver. Nós. Entendeu? Para nós. Agora, colocando Deus como uma pessoa, o Filho como outra pessoa e o Espírito Santo como outra pessoa. Porque a Bíblia mesmo é bem claro. Deus, ele é espírito. Para ver. Deus é espírito. Ele não tem três corpos. Se nós for ver na Bíblia Sagrada, todo o Velho Testamento, entre o Novo, não mostra um Deus com três corpos. Não mostra, eu posso provar toda ela. Exatamente, por isso que eu não consigo ver os três como um. Né? Eu sou um trinitário que acredita em três deuses. Eu acredito em três deuses. Eu acredito que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Olha só. Eu creio nos três como Deus. Posso... Mas não os três como um. Hã? Eu acredito que Jeová, é o Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, Consolador. É o que eu creio. O que acontece, meu É o amor? que eu acredito. Assim, para colocar um pouquinho mais aqui, Sim. o que acontece? Essa mentalidade, ela está completamente fora do raciocínio da Bíblia Sagrada. Porque Deus, quando ele fala, que ele diz que ele não divide a sua glória com nenhum outro. Tá? Jesus deixou bem claro que nós não devemos adorar a dois senhores. Sim, mas isso é outro Deus, né? Sim, porque o próprio Israel mesmo... Existem muitos deuses por aí Sim, adorado, né? exatamente. E só existe um Deus. E esse Deus que nós estamos falando do Velho Testamento e do Novo Testamento. É o mesmo. É um só. Não existe três. Colocando que um tem a função, aí terminou a função do Pai, entra do Filho. Terminou a do Filho, entra do Espírito Santo. Mas a Bíblia mesmo diz que o poder de Deus preenche os céus e a terra. E ele diz que não divide a sua glória com nenhum outro. Trouxeram uma limitação para Deus, porque Deus, ele não tem limites. Não existe fronteira para Deus. Tanto na palavra de Deus não mostra. Não existe fronteira entre nós, humanos. Nós sim. O nosso QI, o nosso entendimento. E isso existe limitações. Tem uns que tem o QI, meu Deus do céu, o camarada tem um QI lá extraordinário. Mas todos nós, o ser humano, é limitado. Agora, Deus não tem limites. E ele trabalhou de várias formas, que nem eu li no começo. Deus, ele é multiforma. Ele falou de várias maneiras com os profetas, com os reis, o único e Deus. Não existe três deuses. Não existe o Deus Pai, que nem coloca o Deus Filho. O Deus Pai existe. Mas Deus Filho, a Sagrada Escritura não mostra. Sim. Que existe o Deus Filho. Então trouxeram uma limitação, mas Deus, ele veio se revelando. E ele se revelou em Jesus. E tanto que Filipe mesmo pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Tu fala tanto no Pai, Senhor. O Pai para aqui, o Pai para lá. Mostra-nos o Pai. Filipe mesmo. Jesus disse, Filipe, há quanto tempo que eu estou convosco? Quem vê, olha só para ver. Quem vê a minha, os irmãos estão vendo que é eu aqui, né? Que é o Matusalém. Então, Sim. Os discípulos estavam vendo Jesus. Eles não estavam vendo outra pessoa distinta. Eles não estavam vendo. Eles estavam vendo Jesus. A fala era de Deus. É um mistério. A fala era de Deus. Jesus, ele se revelou para os discípulos. Olha, quem vê a mim, Jesus estava dizendo, quem vê a mim, está vendo o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Se o Pai estava em Jesus, na natureza humana, que o Pai, ele supre todo ao poder. O poder estava em Jesus. O nome do Pai é Jesus.
O nome que ele veio, ele herdou um mais excelente nome. Nós vimos no Velho Testamento Jeová, Jeová Rafá, Testonisqui, El Shaddai, Shalom, Jeová Jireh. Foram títulos que deram no Velho Testamento, mas ele veio no seu nome. Tanto que o profeta Zacarias 14 e o verso 9, dizendo que o meu povo saberá, um governará, um será rei e um será o seu nome, o nome de Jesus. E agora eu quero voltar naquele versículo, né? Porque tu não me convenceu ainda que direito é poder. Eu quero que tu me convença. Tu me prove isso. Algum documento, ou me prove na Bíblia. A própria palavra, vamos lá no livro. Direito é poder. Não, poder, eu quero que tu prove para mim que direito é poder. Direita, destra, é governo, poder, autoridade. Para Deus, dentro da Sagrada Escritura, não tem nem direita e nem esquerda para ele. Sim, Jesus, ele é o poder de Deus. Nem, ó, compartilhar aqui que tá por fora, o presbítero João do Garipa está por fora, que a gente debateu isso no primeiro debate, né, que é livro de Marcos, que faz uma representação dos dois no céu. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, ó, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Ele foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. O que é isso, João do Garipo? Eu, no meu que significa entendimento, sentado à direita, eu acredito como os céus é composto com 3 tronos. 3 tronos. Trono de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em forma de personalidade, de pessoas distintas. Tem 3 tronos no céu? Aqui fala em 2. 2 tronos? Aqui fala 2. 2 tronos? À direita de Deus Pai. A direita é direita, o irmão até esquerda é fala esquerda. sobre poder, sobre autoridade. Concordo que esse poder e autoridade está com Jesus, mas todas as nossas orações, Jesus ele está à direita do Deus Pai como aqui está falando a direita do lado. João disse, filhinhos, mesma coisa. Filhinhos, o apóstolo João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares porventura, tens um advogado que está à direita do Deus Pai. Ó, mais um versículo. Que intercede por nós. Ó, 2 versículos já. Né? Intercede por nós. Está à direita do Deus Pai, à direita de Deus Pai. Então, quem nos defende por Deus, o Criador, o verdadeiro Deus ali Criador... não está um dentro do outro, está um do lado do outro. O homem não existiria mais pelas suas fragilidades, pela sua desobediência. Deus queria exterminar o homem. Se nós acompanharmos biblicamente, havia a ordem que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Como nós fomos reconciliados com Deus? Através da vinda de Jesus em forma humana, o verbo que se fez carne. Sim. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Correto. Então se fez carne, mas se fez em forma de filho, como homem nascido do ventre da mulher. Né? Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim Sim. também importa que por uma mulher também nasça aquele que pisarás a cabeça na serpente, Jesus, o homem. Né? Então, a tese que eu quero firmar aqui a todos aqueles que estão acompanhando a tese, né, desse debate, eu sempre ficarei com a palavra Trindade, independente de qualquer opinião. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas distintas, em 3 formas de atuação. Ele como Espírito, o Espírito Santo, ele paira sobre a terra. O seu Espírito só vai ser tirado da terra quando haver o rapto, o arrebatamento da noiva do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus é aquele que está sobre a terra, que está ainda apaziguando, podemos dizer, porque não acontece o pior entre as nações, porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a terra. Ele está ainda convencendo homens e mulheres. Aquilo que eu quero firmar aqui, não para discutir nenhum tipo de batismo
dizendo que esse é o correto, é o certo, é o errado. Eu concordo com o pastor Matusalém do batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, seja como for, eu desconcordo. Numa criança recém-nascida que não sabe a mão direita da esquerda, que é colocado sobre a sua cabeça algumas gotas de água e fazendo ali uma forma de batismo. Não há arrependimento, ele é inocente. Ele nem sabe sequer se existe, é um inocente. Como conhecerá Deus e a Mamão? Ou seja, quem é Deus, quem é Lucifer ou o diabo? Não sabe. Ele nunca pecou, ele é inocente. Traz o pecado dos seus pais, dos seus antecessores, pode trazer consigo, mas eles não cometeram o pecado, né? Então esse batismo de criança, eu acho, né, que é incorreto, porque a criança não sabe nem o que está se passando. Amém. Agora, no momento decisivo, que um adolescente chegou a conhecer a mão direita e da esquerda, ou seja, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que Deus ordena e o que não ordena, automaticamente, uns dizem que a criança vai até os 7 anos, até os 12 anos inocente. Eu diria que no momento que ele conhece a Deus, ele já não é mais inocente. Independente da idade, se não haver arrependimento, como Jesus falou ali para Nicodemos, se ele não se arrepender, não nascendo da água e do Espírito, que é conhecer Deus, se arrepender dos seus pecados, abandonar a religião, né, porque muitos se pegam na religião. Eu digo isso até na nossa tese que defendemos. Existe hoje muitos irmãos que colocam, né, o crachá no peito e eu sou fulano, eu sou de tal igreja e desrespeito todas. Do que nós, como servos de Deus, verdadeiros discípulos do Senhor que somos, nós temos que respeitar, independente de qualquer opinião, porque o homem tem nele um único poder, que é o poder do seu livre-arbítrio, depender e acreditar naquilo que ele quer acreditar. De forma alguma eu vou mudar a linha de raciocínio do nosso pastor, da sua, eu não vou poder mudar a sua linha de raciocínio. A questão do batismo eu entendo já a colocação do Espírito dele. Santo. Só quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado do seu mau caminho. Sim. Não há outro que mude. Quando entra uma pessoa na sua igreja... Mas, João do Garimpo, não fugindo do assunto, nós estávamos na Trindade, né? Na Trindade. Nós estamos debatendo aqui, o nosso foco, né? É a divindade de Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, não vamos fugir aqui do assunto que eu coloquei aqui para nós, que é esse versículo aqui que eu quero, né, explicar. Né? É sobre então o trono? Eu vou dar oportunidade para o bispo Matusalém também me debater o que eu estou colocando, né? Que fala aqui, ó, tem uma explicação, né? Ó, a passagem, né? Jesus está à direita do Pai, é mencionada em diversos versículos bíblicos, como Marcos 16, 19, que afirma que o Senhor Jesus foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Outros versículos que fazem referência a essa posição de honra incluem Atos capítulo 2, versículo 33 e Romanos, capítulo 8, versículo 34, que descreve Jesus sentado à direita de Deus, intercedendo pelo povo. Então, como fala aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 19, de fato o Senhor Jesus, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Aqui eu não vejo um Deus, aqui eu vejo dois, né? Eu vejo o Pai e vejo Jesus sentado ao lado do Pai. É o que o versículo está falando. Tá, e a terceira pessoa está onde? A terceira pessoa, boa pergunta. Aqui está falando de duas, né? Eu vou mas não está Pai falando. E enviarei outro Consolador que ficará convosco até a consumação do século. Ele está presente na terra. Tá, ele mas uma coisa. globo. Mas Jesus mesmo disse essa palavra que o senhor está falando, que o Consolador viria no nome dele. Não, eu vou para junto do Pai. Sim, ele disse que. Enviarei Mas outro- Jesus disse Sim, que mas ele só que. enviaria. Sim, que o Consolador viria no nome dele. Ele Ou enviaria, seria- não Hã? foi em meu nome. Ué? Eu enviarei o outro Consolador. Então vamos ler ali então. Vamos ler? Pode ler?
Pode ler? Procura Pode aí ler, para pode ler. nós aí. E quando ele disse ali também, eu sou o caminho, a Vamos lá. verdade e a vida, em João 14,6, né? Sim, Eu exatamente. sou o caminho, a verdade Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem, não é o vai, ninguém Isso. vem ao Pai, A não ser por mim, por Jesus. por mim. Exatamente, Sim, por ele. Jesus. É por ele mesmo. Pelo arrependimento, pelo Qual é que é conhecimento o de Deus. capítulo? João, versículo? conta ali. João, conta ali. Qual é que é? Vamos lá. 14,6, né? Do Não. Esse que o Jesus disse que ia enviar o Consolador. É que Jesus ia enviar o Vamos Consolador. Vamos lá, eu quero ler a escritura. Espera aí que eu vou Vamos lá, pesquisar aqui. Vamos lá na escritura. Vai Vamos ver. falando um pouco aí, João Nogueira, pra nós pesquisar aqui. Porque Agora, enquanto ele uma coisa- pesquisa lá, eu pesquiso aqui. A pergunta é, onde é que está a terceira pessoa agora no trono? O Espírito Santo, não, ele está no conceito do globo, né? Convencendo o homem do pecado, tomar o caminho, Tá, mas, preparando a noiva para o grande e rápido arrebatamento. tá, mas a... Porque a igreja vai subir. Mas a Ou Bíblia vocês fala, acreditam a que não? Bíblia fala de 3 no céu. Hã? A Bíblia fala de 3 no céu. Tá, mas e onde é que está o terceiro trono? Não fala em terceiro trono. É A um... Bíblia fala em terceiro trono, João Nogueira? João diz que ele viu um assentado no trono, né? Sim, um assentado no trono, exatamente, correto. No trono, né? O Cordeiro. O Cordeiro assentado no trono. E o capítulo 4 de Apocalipse diz que os anciões, os 24 anciões estavam ao redor do trono, não dos tronos. Então nós já temos ali, já não é tronos. Nós temos o trono. Além do trono, que era o do Cordeiro, tinha os 24 anciões. Que os anciões tiraram a coroa de glória e dizendo, santo, santo és tu, Senhor. E não senhores. Dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o Qual poder. a glória? O Espírito Santo. Mas é o Espírito de Jesus? O Espírito Santo, a terceira pessoa distinta da Trindade. Mas aí tinha que ter o terceiro trono, porque como é que, se ele está na terra, vai levar a igreja junto, como dizem, vai levar a igreja, então tem que ter um trono para ele no céu. Ou é só para as duas pessoas? O rápido arrebatamento, quem vai fazer, o Espírito Santo apresentará ao Filho aonde? Nos ares. Jesus virá até as nuvens, Mas a Bíblia, não em terra. mas a Bíblia diz O que rápido. a Bíblia diz que Jesus vai apresentar a igreja para ele mesmo. Não, vai apresentar. Quem é que vai servir na bodas do Cordeiro? O próprio Jesus. E É o quando próprio ele Deus. apresentará os mistérios do reino de toda a criação, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós pertencemos à herança que era de Jesus. Por ele não ser, como diz, como muitos de nós ignorantes, querer toda a herança para nós, de nossos pais, tomar posse de tudo e não repartir com os outros irmãos, venha a ser nessa versão. Jesus apresentará, né? Ele apresentará todo o reino de Deus desde a fundação do mundo, porque ele estava presente com o Pai, ele é a segunda pessoa distinta da parte de Deus. Mas para haver o filho tem que ter o pai, porque jamais um filho vai nascer se não tiver o pai para a Desculpa, fabricação, né, tá, podemos é o dizer, tempo. né? Desculpa aí, é o seu tempo aí. Tá, e a Bíblia fala, e a Bíblia fala, né, que Jesus foi gerado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então, O Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo é o Pai. Como foi concebido. Então a primeira pessoa, então, que diz a Trindade, então não seria o Pai de Jesus, seria a terceira mas pessoa. até aí Jesus não existia. Sim, Jesus veio Correto. existir, exatamente, Jesus veio existir na carne. Porque o que estava era o Espírito de Deus. Aí que está o segredo, irmãos. O segredo, Deus ele se manifestou no corpo de Jesus. O cordeiro, o tabernáculo, é o corpo de Jesus. Não tem outro. Não existe outro. E a Bíblia ela fala, é 1 João, né? 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 Sim. João capítulo 5, versículo 7. Né, o versículo que diz, 3 são os que testificam no céu, né? Então fala que afirma que 3 são os que testificam no céu. O Pai, né? O Pai, a Palavra, Correto. Jesus e o Espírito Santo. E esses 3 são, Tá, e o que é mais embaixo ali? mas fala de 3 Tá. testificando no E céu. o que mais diz mais embaixo? Lê o texto ali. Um pouquinho mais Deixa eu ver abaixo. se ele tá o texto aqui. Deus testifica em um. Ah,
Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. E tanto que o Salomão Então, mesmo fala sobre a sabedoria de Deus. Crucificado na cruz foi a palavra. Ele é o verbo. Mas ali ele estava É a palavra. humana. Eu falei, foi Sim, o homem crucificado. mas é a palavra de Deus. Sim, o verbo era Deus, estava com Deus. Mas, Sim. mas ali era o homem. Na crucificação Sim, era o homem. a natureza humana. Natureza humana. Exatamente, a natureza humana. Só que a natureza humana precisava morrer. Porque Deus não morre. Não é defender a fé unicista, nem a fé, como diz, né, no caso de nós, né? Mas é o seguinte, claro, como ali ele falou, existe um único Deus, o eterno, o Criador, em três pessoas distintas. Ele se manifesta em três pessoas, sendo ele um. Mas a forma que ele se manifestou em carne, em espírito, né? Jesus, ele veio para quê? Não foi para se apresentar, como o irmão fez uma colocação. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para a salvação. Portanto, o único sangue inocente, puro, que foi derramado para a remissão de pecados, só quem pôde ser derramado foi do único Deus em forma de Jesus na cruz, como a segunda pessoa distinta da sua personalidade. Ele derramou sangue na cruz para a remissão de pecado, aonde ele reconciliou o homem com Deus. Foi através do derramamento de sangue. Correto, porque Paulo mesmo fala que Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Pelo derramamento de sangue. Mas o próprio Jesus é o Cordeiro. Ali, ele falou ali, entendeu? Que ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus falando, consigo mesmo. Não tinha outra pessoa. Não existia outra pessoa distinta. O Cordeiro, natureza humana, que precisava morrer a natureza. Agora Deus não morre. Deus é Espírito. E o Espírito estava em Jesus. E esse é o grande mistério da piedade. Paulo, ele disse, 1 Timóteo capítulo 3,16, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi pregado entre os gentios e recebido acima da glória. Então, se Deus se manifestou em carne, qual é a outra tese que nós temos da Bíblia Sagrada? Se Deus se manifestou em carne. E aí coloca uma distinção. Como coloco? Se o pai tem a sua função, o filho fez, agora terminou do pai, agora entra do filho. Biblicamente, isso é limitar o poder de Deus. E quando Jesus morreu, quem ressuscitou ele? Foi o próprio Espírito de Deus que ressuscitou aquele corpo. Foi ele, não tinha outro. É como que nós perguntar assim, ó. Então Jesus não é Deus, então? Jesus é Deus. Mas ele precisou de outro para ressuscitar ele? Não, era o próprio Deus. Ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro que no terceiro dia, Salomão levou 40 anos. Ia destruir. Em 3 dias ia levantar o tabernáculo. Na ressurreição, acredito que ali ele foi o Cristo, Filho de Deus, o mesmo que foi no seio de Abraão, lá onde estava o rico e Lázaro, que o irmão crucificou, né? O mesmo que fez a colocação por que eles estavam lá condenados, né? Que ele retirou alguém do seio de Abraão, né? Que hoje acredito que está abaixo do trono de Deus, né? Aqueles que estão prontos para a salvação, aguardando a igreja. Né? E o que quer dizer ali? Foi o Cristo mesmo, o Cristo, Filho de Deus, que se um saiu precisa do do homem, outro, são 3. Jesus, não são Cristo, um, eu não Filho vejo de um. Deus, Se um precisa do outro, são ele 3, sai do não corpo, são um. Pastor esse trabalho, ele retorna ao corpo e sai da sepultura como Deus, sem auxílio de ninguém. Ele era o Cristo, Filho de Deus, ele era o próprio Deus no Filho, tá. na pessoa. Uma coisa, então os 3 concordam junto, os 3 são a mesma essência, os 3 vão agir. E por que então que Jesus disse que o Pai era maior do que ele, se os 3 concordam juntos? Sim, mas aí, como diz, você defende que Jesus é Deus, e por que ele disse que tinha o Pai maior do que ele? Sim, mas Porque não, ele não é o Pai. Não, mas aí quem está colocando é a Trindade, que os 3 são coiguais. Se os 3 são coiguais, têm o mesmo patamar, por que então que Jesus disse que o Pai era maior do que ele? Se os 3 são iguais. Jesus disse porque ele
estava em carne, né? Então o senhor é unicista. Não é que O senhor está defendendo a unicidade. Em forma humana. Sim, ele é humano, exatamente. Humano. Né? Ele reconheceu o Pai como maior. Sim, porque Porque ele, sendo o Cristo, Filho de Deus, ele estava com a missão na carne para fazer. Exato. Que ia até a morte de cruz. Olha, eu acho que o senhor está virando unicista. Um filho pode ser maior que o pai? Hã? Um filho pode ser maior que o pai? Não. Ué, mas a Trindade diz que os três são coiguais. Então não tem um maior que o outro. Nós dependemos, não é que a Trindade depende que eles são três pessoas distintas no mesmo segmento, no mesmo sentido. Então, A mesma pessoa é aí que tá. distinta, né? Com a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Do Jesus, a segunda pessoa da divindade celestial. O Espírito Santo, a terceira. Na formação da Trindade, lá no concílio de Nicéia, né? Foi acho que 235 depois de Cristo, né? Foi Agostinho, acho que fez a reforma ali, né? Então ele fez alguns conceitos no batismo, né, da Trindade. Mas o que nós dependemos, e acredito que vamos até o final, vamos sempre até que tudo se concretize, né, do Evangelho, né, vamos defender aquilo que Jesus falou, batizando no Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, pessoa, presbítero da igreja, né, eu não condeno o batismo de imersão para arrependimento da forma que vocês fazem. Eu não condeno em si, pessoa. Eu, pessoa, não condeno e não digo que você e o seu rebanho vai para o inferno e que pertençam a anticristo. Não faço isso. Eu acredito, aquilo que falei aqui, irmão Maronei. Eles têm o segmento, como Pedro especificou, né, da colocação como apóstolo. Eu vos batizo em nome de Jesus, porque o povo judeu precisava ter a essência do conhecimento da pessoa de Jesus, aceitando que Jesus já veio, já esteve presente, que Jesus esteve com eles. Eles não reconheceram. Então, eles não foram rebeldes. Eu afirmo, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo, não desobedeceram a Jesus. Pedro Isso, exatamente. Eu concordo também. Ele usou o nome, no caso, para o batismo, para que o povo entendesse a pessoa de Jesus. Amém, meu irmão. Mas não é que seja que fosse errado. Então não vão para o inferno por isso, quanto nós também da Trindade não vamos para o inferno, porque também como Jesus, no caso em forma humana, como Filho de Deus, em forma humana, ele determinou ideias por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, Filho e Mateus Espírito 19, Santo. 18. Tá? Então essa é a verdade. Então o que mais que esses Mateus confrontos 28, maiores 19. é debater contra a Trindade e o nome. É que assim, ó, Mas isso é tentar entender. que pode trazer, pastor, para nós, eu acredito que pode trazer para nós até muitas vezes a perda da nossa salvação em devidos conceitos de confrontar e alguma coisa. Se Deus lhe deu uma tese de sabedoria para o irmão ganhar almas na sua tese, vai em frente, marche, como nós vamos na nossa, direcionando um povo para encontrar com Deus. Agora a finalidade lá no fim, quem vai dizer que nós somos errados ou que o irmão está errado, o seu povo, quem vai dizer isso lá naquela hora é Deus. Não é nós que podemos condenar a OB, né? Eu sei que está quase aproximando, acho que o final vai ser um pouquinho mais, né? Uns 10 minutos. Mas depois eu vou fazer umas considerações aqui do meu entendimento, que eu sei que também vocês defendem também, sem dúvida alguma, que é o nosso papel. Na verdade, você olhar bem, Mas o verdadeiro batismo? na verdadeira bem no consentimento, esse momento que nós temos aqui, ele pode ser um momento condenatório para nós em alguma forma, à vista do entendimento de Deus. Porque enquanto nós temos aqui, num confronto aqui, tem muitos caindo no inferno que nós poderíamos estar ganhando lá. Que nós poderíamos estar discutindo esse consentimento nosso com eles, para ganhar eles antes de ir para o inferno. Que haveria tempo, se nós estivéssemos lá no campo,
fazendo a missão como Deus mandou, fazer discípulo. Num debate desse, nós estamos perdendo espaço no reino do céu. Creio eu. Não sei se o senhor, como pastor, tem a mesma visão que eu tenho. 1h30 que nós estiver aqui dentro, se nós ganhássemos uma alma lá fora para Jesus, seria mais lucro que esse momento aqui. Mas o que está ouvindo mesmo é os ouvintes, né? Sim, nós estamos aqui fazendo. Você faz a sua colocação, eu faço a minha, né? Os ouvintes estão ouvindo, com certeza, estão entendendo, estão recebendo, mas são ouvintes que realmente muitas vezes já têm a sua tese também defendida. Mas na verdade, João do Garimpo, o que nós estamos fazendo aqui é analisar as escrituras. Isso, exatamente, Né? analisar as escrituras. Porque a própria Bíblia fala, né, que nós devemos analisar as escrituras. Sim, Né? tá. É que nem eu estou fazendo o debate, né? Como nós temos a questão da Trindade, temos a questão dos unicistas, mas nós entendemos que quem salva é Jesus, né? Nós sabemos que quem salva é Jesus. Por mais que a gente debata essa questão do batismo, essa questão da divindade de Deus, nós entendemos que, independente de tudo isso, só a salvação no nome de Jesus. Só a salvação. Nós temos que se arrepender, aceitar Cristo, aceitar Jesus, né, se converter e caminhar com Cristo, né, obediente na palavra, para nós poder herdar a salvação e a vida eterna que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é que nem, eu acho interessante que nem, eu não consigo ver os três, né, eu só faço a minha colocação, mas, né, respeito a colocação dos outros, mas eu não consigo, né, no meu entendimento, no que eu leio, quando eu leio e o meu entendimento administra aquilo ali, eu entendo três, eu vejo três, né? Eu não consigo ver os três sendo um. Não, sim, eu concordo. Eu não Pastor consigo. Manuel. Como eu falei aqui, eu vi como os trinitários, como é que eu digo, tradicional, né? Na doutrina trinitária mesmo, a verdadeira doutrina trinitária, eles acreditam num único Deus que se manifesta em três, né? Que se manifesta como, né, sendo o Pai, sendo o Filho e sendo o Espírito Santo de Deus, né? Três pessoas da divindade que fala, né? Então, mas eu não consigo ver os três como um único ser, uma única personalidade, um único criador, uma única existência. Eu consigo ver Jeová como Pai, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu não consigo acreditar que os três são. O senhor não consegue acreditar que os três é eu um? Eu acredito que a partir dos dois são geração de um. Geração de um. A geração de um. Deus criou tudo. O meu entendimento, o que eu creio, o que eu acredito, que Deus criou tudo e todas as coisas. Tá, mas... Ele criou o Filho, Ele criou o Espírito Santo, Ele criou os anjos, Ele criou nós, Ele criou os céus, criou a terra, criou os oceanos, os mares, Deus, né? os rios. Deus. Deus Pai, Jeová, o Deus vivo. O senhor já explicou. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Mas não que ele divide a sua glória com três. Isso não. Sim, mas os três concordam num. Então, a glória que eu entendo que Deus não divide é você adorar Ele como aquele crente em cima do muro. Ele está na igreja, quer servir a Deus, mas também está de acordo com o mundo. Ele adora dois senhores. A Bíblia nos diz que nós devemos adorar um Senhor. Temos que odiar um e amar o outro. Não podemos amar os dois. Sim. Que nem assim, né? Sim. Primeiro que nem meu pai. Olha só, Ó, irmãos, por exemplo, olha só. tem meu pai, né? Meu pai lá, o José. Ele gerou 5 filhos, né? Mas no começo era só ele. Não tinha mulher e não tinha os filhos, né? Para que pudesse existir os filhos, ele precisaria da mulher para poder gerar os filhos, né? Correto? Que nem da mesma forma eu, né? Vamos supor, no momento eu não tinha filhos, não tinha mulher, era só eu. Tá, então Jesus já existia lá na eternidade com o Pai? Então, por que existe meus filhos? Antes Então- que houvesse o mundo, Porque eu gerei ele já eles. estava lá. Então quem é a mãe Se eu não dele lá na tivesse- eternidade? Se eu não tivesse gerado meus filhos, Quem é a mãe lá na não eternidade? podemos ser católicos, dizer que Ah, que é então, Maria, né? aí que tá, por quê? Olha só pra ver.
o próprio mesmo Deus falando, ele diz assim, ó, há outro Deus além de mim? Ele faz uma pergunta. Só que Ele fez uma pergunta, Espírito de existe Deus, alguém... Ele veio sobre Maria e ela engravidou. Como é E que ali- é? Deus e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio sobre a Maria e a Então, Maria engravidou. então o pai de Jesus é o Espírito Santo. Hã? Então o pai de Jesus é o Espírito Santo. Não é a primeira pessoa, é a terceira. O Espírito Santo? É? Ela concebeu do Espírito Santo. Sim. Então, o Aí pai... aí é polêmico. Aí é polêmico. então, o pai de Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito acho Santo que é o Pai. Só o que eu acho nesse tipo de assunto que eu estou levando é aquilo que eu concretizo assim. Olha, Sou da Trindade desde quando eu me converti, mas eu entendo que há um único Criador, Deus, criou todas as coisas, o único digno de honra, glória, louvor, adoração, tudo é Ele. Por que ele não divide nada com ninguém? Que ele sabe que tudo que pertence a Ele, tudo que foi feito, exatamente fez correto. por Ele, Exatamente. por Ele, né? Por ele e para ele. Para Ele. Sim, é. Por que o homem Unicidade. se distanciou do pecado, amou mais o pecado, o mundo, do que a Deus, querendo Deus destruir toda a raça humana, não havendo quem pudesse resgatar, se manifestou pelo seu Espírito a forma de Filho em Maria. Nasceu, recebeu o nome do homem Jesus, como alguém iria derramar o sangue inocente. Por que Jesus não pecou? Por que Jesus não praticou nenhum ato pecaminoso? Levou de todas as nações. Mas ele não pecou. Mas ele levou os nossos pecados. Mas Jesus somos não tinha 100% pecado original. Deus. Jesus não tinha pecado. Não, Jesus não tinha. Mas ele recebeu a nossa culpa. Tanto que o livro do profeta Isaías, capítulo Mas ele 7 e recebeu 14, ele disse, Deus falando que ia nascer de uma virgem. Sim. E ele diz um pouquinho mais, o Deus conosco. Se ele é Deus conosco... Peraí, tu não disse que Deus é Espírito? Sim, Deus é Espírito. Não é Espírito? Sim, Deus é E o Espírito. que vem sobre a Maria? Hã? E o que vem sobre Maria? O Espírito do próprio Deus. Então, E por que então não que... era ele? Então, se eu fosse usar o termo da Trindade, como todo mundo fala, que é a Trindade, seria a terceira pessoa que seria o Pai de Jesus, mas não é. Isso é uma resposta simples. Deus, ele se manifestou em carne. Até eu vou ler tanto que Deus, ele mesmo disse. Sim, mas no Ele- batismo de Jesus, como foi falado no Não, anterior aqui, depois, claro, depois eu Não, vou explicar mas parte o por verbo parte. que Porque não você- adianta eu tentar embolar por causa dos ouvintes lá, que os ouvintes não vão Sim, entender nada. Os ouvintes aqui não vão entender. É, não vão entender, porque nós vamos fazer uma salada de fruta aqui, o ouvinte vai ficar... Afinal de contas, para quem que eu falo agora? Para Deus ou para Jesus? Ou para o Espírito Santo? Então, quer dizer, o que acontece? Nós vamos por partes aqui. É partes. Irmão João, Deixa eu o ver que a hora, acontece? se dá tempo. 6 horas tem que entregar, pessoal. Tá, então tá. Não, Mais tranquilo. cinco- Eu vou... mais Então, 5 minutinhos, então então, tá, para- eu vou concluir então aqui, tá? Eu não posso Olha só, entregar, irmão tem João. que entregar seis. Olha só, quando fala lá no livro do profeta Isaías... Vamos dar uma agilizada, então. Capítulo 7, tá? E o verso 14, vamos ver se eu acho aqui, tá? Opa, deixa ele cair, então. Diz assim, vamos ver aqui. Ó, Eu já 7, nem tô, 14. nem Ó, tô nos minutos porque nós estamos se respeitando. Sim, aí, não, né? claro, vá. Eu nem tô dando minutos Ó. porque nós estamos se respeitando. Tá aí diz tranquilo assim, nosso ó, debate. a Sagrada Escritura diz assim, ó, Isaías capítulo 7, o verso 14 diz: Por isso o Senhor, Ele mesmo, vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e fará nascer um filho. Ele chamará o seu nome, quer dizer, Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Se nós for lá no livro de Mateus, no capítulo 21, 22, 23, o próprio anjo mesmo diz, Maria, né, chegou e disse para ela, ó, o que está sobre o teu ventre aí é obra do Espírito Santo. Tu vai colocar o nome de Jesus, chamarás de Jesus. E, quer dizer, e mais um pouquinho mais adiante, diz que ele seria Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então não tem trindade. Fui rápido. E para nós, vamos encerrar então, né, naquele versículo que fala, é 1 João, né? Que fala do verbo. Deixa eu puxar aqui, fala aí, João do Garibaldi. Exatamente, 1 João, capítulo 1.
Que no princípio... Evangelho de João, né? Primeiro é lá No princípio era o verbo. Isso. O verbo era Deus e o verbo No princípio... estava com Deus. Conforme a tradução. Na minha tradução é a palavra. Conforme a tradução. Sim, né? Mas é o mesmo, o sentido é o O mesmo. verbo é a palavra. É a palavra. Que no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto com Deus. E a palavra era Deus. Não fala estava com Deus. Tá? É que nem eu falei, conforme a tradução. Estava com Deus. Entendeu? Conforme a tradução, conforme a tradução. Pois é. Deixa eu pesquisar aqui. Porque a palavra, o verbo é a palavra. Vamos ver na versão atual em português, então. O que vai dar ali Pô, pra nós? Podemos ver? não tem problema, porque Podemos ver o pra sentido encerrar? é o mesmo, porque a palavra, o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Uhum. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Versão atual Tá. em português. E aí, o que mais? O que diz mais ali? Aqui eu tô falando pra ele puxar aqui. Aqui, ó, versão atual Tá. em português. Aí, vamos Vou lá. ler aqui, João. Capítulo João 1. capítulo 1, né? Isso, verso 1. Isso, João capítulo 1, verso 1 fala: no princípio era o verbo, Uhum. né? Isso. Correto. E o verbo estava com Deus. Isto, E o verbo era Deus. exatamente, era Deus. A palavra. Tá ali, era Deus, era a palavra. A criação, haja terra, houve terra, haja luz. Tá aí, houve o luz. final. O Ele fi... estava com Deus, ele era Deus. Sim, ele era Deus. É o Deus encarnado. É aí que tá, irmão, é a revelação. Jesus, ele veio se revelando. Mas aqui não está falando de um Deus que está com outro Deus? Não Não? tá, não. Então, o verbo é a palavra, né? Sim. Tá, o verbo é a palavra. Tá, mas Jesus não é a palavra de Deus? Jesus é a palavra. Sim. O verbo. Na palavra, Sim. ele estava na palavra. Deus se E o manifestou. verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Sim, A palavra isso. que saía da boca de Deus, Exatamente. tinha consistência. O verbo era Deus. E eu tava- Jesus estava com Deus. Sim. Estava com o Pai. Sim. E naquela questão que a gente falou, que nem eles quando a Bíblia fala, façamos o homem, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eles acham que o Pai estava conversando com os anjos. Que nós somos a imagem de anjo. Tá, mas e onde é que tá escrito que era a Trindade ali? Na palavra- Onde é que tá escrito na Bíblia que era a Trindade que estava falando com a palavra Trindade? Na Bíblia, Trindade não existe. Não existe? Não existe. Eu sou da Trindade, mas a palavra Trindade não tem na Bíblia. Sim, irmão João, eu concordo com o senhor. Existe Eu concordo. A forma de colocação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas a palavra, a única, a palavra como Bíblia sagrada, a palavra Trindade na Bíblia não tem. Irmão João, olha só, se eu for ver o capítulo 1 e 26 ali, dizendo Deus, falou Deus, tá? Não diz que era os três que estavam ali. Mas Não o diz. batismo, ele- Não diz. Quando chegou para João Batista, vos batia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum, e ele ia batizar com o Espírito Santo também, mas abaixo ali também ele fala. Quando ele emergiu Jesus às águas, que ele se pôs em pé, bradou do céu: esse é o meu filho amado, né, em quem me compraz. Né, a voz do Pai. Pela presença do Espírito em forma corpórea de uma pomba. Como espírito de mansidão, que a pomba é mansa, calma, ela geme, mas não grita, não reclama, assim uma pomba. Só que ali foi uma manifestação visível e audível para João Batista, porque ele não sabia. E tanto que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o verso 3, diz que ele ia preparar o caminho de Jeová. Quem era Jeová? Jesus. Mas também no final. Amém, é? Consideração. Tá bom, Ah, tá bom, né? Ô, irmão João, obrigado, viu? Uau. Não, vamos se respeitar, né? Obrigado. João do Garimpo, João do Garimpo. Não, tá certo. Olha. Tu é trinitário, homem de Deus. Ele é unicista, hein? Olha, o batismo ele aprovou, né? É, eu acho que até o irmão Maranei também é unicista, hein? Podemos as considerações? Isso, dão as considerações finais de vocês aí. Eu quero destinar agora minha palavra a todos os ouvintes que nos ouvem, tá? Só levo daqui, né, um pequeno
podemos dizer assim, uma pequena palavra, né, que me constrangiu a pena do meu colega aqui, que combatendo aqui, né, esse debate, que ele fez a sua colocação, deixando em si, dizendo, usando como a destinação da Bíblia, que nós, como pessoas da Trindade, não teremos direito à eternidade. Ele, basicamente, ele fundamentou na sua tese essa particularidade. Mas eu só vejo em todos esse conceito que nós nos conscientizamos aqui, que a finalidade maior sempre se traz sobre a imersão de água, o batismo, no caso, que é por remissão de pecados, né, da velha natureza humana, né, para renascer uma nova criatura em Cristo, que nós defendemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós da Trindade. Eles, comunicistas, defendem no nome de Jesus. E buscando esse debate, nós podemos ver como, nas minhas palavras, eu firmo perante todos os ouvintes, que eu, como presbítero da igreja, conhecedor da palavra, no meu pouco consentimento, quero dizer que eu não condeno nenhum unicista dizendo que eles vão para a perdição eterna, para o abismo infernal, por não crer no batismo Pai, Filho e Espírito Santo. Porque para mim eles vão na tese de não sendo como rebeldia de Pedro, mas para que o povo de Israel conscientizasse o nome de Jesus, reconhecendo o mesmo como Deus, ele pronunciou o batismo no nome de Jesus. A minha tese para você, ouvinte, eu quero dizer que não é o batismo Pai, Filho e Espírito Santo, e nem o batismo em nome de Jesus, que vai dar o direito a vocês à salvação, à vida eterna. Que vocês compreendam o Evangelho, como está em Gálatas, que o que nos separa de Deus e o direito da salvação é viver uma vida de qualquer jeito, uma vida sem renúncia, uma vida de acordo com o pecado, um seguimento conjunto com o mundo, abraçado com o mundo e as suas vaidades, e deixando de cumprir a palavra de Deus na íntegra do seu Evangelho. Nós temos que, primeiramente, temer a Deus, conscientizando que dependemos de Deus, dependemos do poder de Jesus para a eternidade, e de ser convencido pela palavra, pelo Espírito de Deus, que somos pecadores e precisamos renunciar o pecado. O que é o pecado? A Bíblia disse, né, a liturgia de adorar outros deuses, idolatria, como prostituição. Temos que, ainda que gostamos, mas temos que deixar a amante, o amante, temos que deixar a bebedice, deixar tudo aquilo que corresponde contra a vontade de Deus. A forma que você batiza, meu pastor, e que nós batizamos, indiferente das teses que defendemos, nós temos que pregar o arrependimento, a renúncia e a imersão, como você faz e como nós fizemos. Não vai dar o direito para a salvação deles se não houver arrependimento, da qual Jesus falou para Nicodemos, conhecer Deus, o verdadeiro Deus, renunciar o pecado, renunciar a religiosidade, a verdadeira religião que muitos colocam dentro do peito. Eu sou, por exemplo, católico e vou morrer católico. Estão segurados em pleno nome de uma religião e não estão deixando de se segurar na maior e poderosa mão, que é a mão de Deus. Eu digo a todos os ouvintes que a forma que você foi batizado, numa das duas teses que defendemos aqui, eu quero dizer para você que nenhuma delas você vai se perder e vai para o inferno por essa forma batismal. Mas você só vai se perder se você desobedecer a palavra. Se você ouvir de qualquer uma dessas teses o Evangelho do Reino e seguir o mesmo, você vai saber quem é Deus e vai conhecer Deus pessoalmente na sua íntegra na eternidade. Deus abençoe, pastor Matos. Desculpe da minha expressão se fui de alguma forma lhe deixei constrangido, sei lá. Tá perdoado, tá perdoado. Então tá, considerações finais do bispo, porque eu... Muito bem, obrigado, irmão Morenei, obrigado a todos, irmão, obrigado, irmão João, tá? Foi um papo aqui bem gostoso até. Mas, para finalizar, a palavra do Senhor Jesus, assim como por intermédio da água,
assim como foi Noé e sua família, 8 pessoas foram por intermédio da água, né? Foram 8 pessoas, foi uma minoria, e todos que o Senhor Deus escolheu foi uma minoria, e tanto que Pedro mesmo fala também, né, que por intermédio da água, assim como 8 pessoas, né, foram salvas, né, por intermédio daquele barco, nós também por intermédio da água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém, glória a Deus, né, quero agradecer então, né, agora as minhas considerações finais, né, quero agradecer, né, ao presbítero João do Garimpo por ter aceitado o convite, né, porque ele substituiu hoje aqui o Elias, né, e agradecer também o bispo Matusalém Fernandes também, que, né, pegou firme nesse debate aí, e ele ainda vai ter que enfrentar o Elias, né, no sábado. Ah, sim, não, com certeza. Vai ter que enfrentar o Elias com certeza. Sábado que vem. Sábado que vem a gente vamos providenciar essa semana um cartaz aí, né, um cronograma aí. Mas eu vi que nós aqui foi tranquilo, por isso que eu parei com o negócio dos 5 minutos ali. Porque eu vi que a gente tava se respeitando e a gente tava bem tranquilo, né? Sim. A gente tava bem tranquilo, né? As coisas de Deus não é pra Tá, confronto. isso é verdade. A gente tava falando bem o objetivo, né? Sim, claro. Naquilo, né? Que nem gente, claro, né? O Elias com certeza ele vai assistir esse debate, com certeza está assistindo esse debate, mas não julgando, né? Não condenando, não criticando, mas é muito importante, Elias, né? Diácono Elias Miguel, muito importante o respeito, né? Não ofender, não xingar, né? Não ofende, não xinga, né? Mas debate na Bíblia, que nem eu falei aqui pro bispo Matusalém, eu falei, ó, né, eu até debati com ele aqui hoje, né, participei do debate, mas eu falei pra ele, eu não vou debater contigo em Bíblia, nem em livro, eu vou debater contigo na Bíblia, na Escritura, eu não vou debater contigo o que nós fizemos, né? em livro ou documento, nós vamos ler Bíblia, vamos debater Bíblia, vamos falar na Escritura, no versículo bíblico, né, e foi tranquilo. É quando a gente envolve a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não gera contenda, gente. Depois o senhor me dá só um segundinho quando o senhor terminar a sua fala. Claro, te dou um segundinho. A palavra de Deus não gera contenda. Se a gente não se xingar, não se ofender. Que nem se uma pessoa se batizar, que nem falou aqui o presbítero, né, João do Garimpo falou, essa pessoa se arrependeu dos pecados, se arrependeu do crime, da bandidagem, do mundão e se batizou no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né, que mude de vida, né, que seja uma nova criatura em Cristo, se batizou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se mudou de vida, se está seguindo, está obedecendo, a vida mudou, a vida melhorou, conseguiu a libertação, conseguiu ser liberto dos pecados, conseguiu mudar de vida, amém, glória a Deus, né, vamos glorificar o Senhor, pode falar, meu. Quero agradecer muito ao irmão Elias, que me fez eu estudar um pouquinho mais. Ele me fez eu, né, me aprofundar, porque eu fazia 22 anos, né? 22 anos. E eu tinha mais parado assim, porque eu estava mais pregando a palavra de Deus. Eu não estava assim, não é um debate. Porque o que acontece? Me faz eu crescer, tanto na palavra de Deus, no conhecimento e no Espírito do Senhor. Então eu quero agradecer muito ao irmão Elias, que me fez eu ir atrás, né, de muitas coisas, eu agradeço muito a ele, eu quero que ele continue assim. Eu não quero que ele pare, eu quero que ele continue assim. Ele disse que te quer no próximo sábado, né? E tema aí, tema aí. Eu fui pego despreparado, né? Sim, mas aí depois que entrou aqui, porque eu tava preparado com uma coisa com ele. Eu do Garimpo, não, mas depois a gente vai pagar o churrasco pro senhor. Vai ter que compensar depois, né? Exatamente, ó. Segunda-feira, vamos nós dois lá. Na rapadura a gente consegue. Rapadura. Nós queremos churrasco. Rapadura nós temos, né, amor? Rapadura, pano de prato, pão caseiro. Tudo, vem tudo junto. Rapadura, churrasco, pão caseiro, bolachinha. Mas foi bem, você viu assim, como o irmão falou, a palavra de Deus não é para debate, nem para confronto, né? E nem usar versões chamando alguém de mentiroso e coisa. Mas não temos num debate político, vamos dizer assim. É verdade, eu concordo mesmo com o senhor. A palavra é santa. Isso é verdade. A palavra é santa, o evangelho tem que ter respeito, porque o evangelho é a palavra, é o próprio Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, ela não traz contenda nenhuma. A Deus.
E Deus, aonde Ele está presente, não tem confusão, não tem bagunça. Deus é Deus. Isso é verdade. Deus é santo, Deus é puro. Onde a presença dele tá, tem diferença. Agora que tá no final, começou a dar audiência aqui. Ah, não. Agora que eu tenho que entregar agora, aqui, senão eu me puxa a orelha. Aí, irmão João. Agora que eu tenho que entregar, começou exatamente. audiência aqui, eu tô olhando. Tô vendo que vai ter um ônibus lá na tua casa, hein? Ai, variedade. Coitado da irmã aqui, a irmã Vanessa, né? Então tá, A irmã vamos fazer uma Vanessa aí. oração aí. Vamos fazer uma oração e vou me entregar aí, que tem uma próxima programação vindo aí já. Amém. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, por esse debate. Senhor, não estamos aqui, Senhor, para causar divisão, para causar contenda, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que o importante, Deus, o importante é nós se batizar, Senhor. O importante é nós aceitar Cristo. O importante, Senhor, é nós mudar de vida. O importante, Senhor, é nós abandonar o pecado, Senhor, abandonar as coisas erradas, as práticas erradas, Senhor, ter uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida regenerada, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh, glória a Deus, aleluia, Uramá, Suricantaramá, Deus poderoso, Deus maravilhoso, abençoa, Deus, a vida desse irmão, a vida dessa irmã que acabou de assistir esse debate, abençoa, Senhor Deus, aqui a vida do nosso irmão João do Garimpo, abençoa aqui, Senhor, a vida do nosso irmão Matusalém Fernandes. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a enfermidade, que o Senhor continue, Pai, nos guardar, nos proteger, Senhor, nos livrando, Pai, de roubos, assaltos, acidentes, enfermidade, bala perdida, maldade, da crueldade, da perversidade, da violência, que o Senhor venha nos levar, Senhor, em segurança, Pai, até nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É isso aí, irmãos, né? Temos que encerrar aqui para entregar agora para a próxima programação. Deus abençoe a todos, né? Até um próximo vídeo, até uma próxima live, até uma próxima transmissão. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, tenham todos um bom final de semana, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.